Olá a todos e todas, estamos iniciando agora o nosso IluminariCast, o podcast do cotidiano medieval. E os participantes do podcast de hoje são Bianca, Bruno, que sou eu, João, Karine, Marcos e Ian, todos licenciandos, graduandos da ciência do homem no tempo, a história. Aqui nós trataremos de um assunto, que é a situação da mulher inserida na Idade Média, ou, como comumente é conhecida, a Idade das Trevas. Mas será que foi realmente a Idade das Trevas? Então, mas para tratarmos desse assunto, precisamos aqui lançar as bases, precisamos falar da mulher inserida na realidade do Império Romano, na realidade da Antiguidade e Antiguidade Tardia. A mulher, durante esse período, mais especificamente no Império Romano, ela não era tratada como um sujeito de direito. A mulher era propriedade do homem, do seu marido e do seu pai. Mas há de se convir que essa situação perdurou durante a Idade Média, não é? Será? Então, nesse semestre nós fomos apresentados a autora, historiadora, medievalista, arquivista, paleógrafa francesa Regine Pernot, que versou acerca deste assunto com algumas de suas obras, tal como A Mulher nos Tempos das Catedrais, que norteia esse podcast. Karine, pode nos falar um pouco sobre Regine Pernot e a sua obra? Nossa, bom. Estudar a história medieval 1 está sendo bastante esclarecedor para a gente, porque, como o Bruno falou, a gente desconstruiu muitos conceitos, né, como a Idade das Trevas, que é um conceito muito comum que a gente conhece, que geralmente é ensinado no ensino médio. Bom, mas esse podcast não é para focar nesses conceitos, é para focar num ponto importante que não é tão comentado assim, que é a mulher. Bom, o fato da mulher protagonizar em vários âmbitos da sociedade medieval, e um deles é a igreja, né? A instituição que influenciou desde pequenas decisões até o rumo do mundo europeu entre os séculos V e XV. Então, esse texto que o professor passou para a gente, né, o texto da Regine Pernot, que é o texto, o nome do texto é A Mulher no Tempo das Catedrais. Então, esse texto ele vai descrever o mundo europeu, né, depois da queda do Império Romano, e quando está começando a criação da França. Então, ela vai destacar o papel fundamental da mulher também e do cristianismo, que é na criação, como eles vão influenciar na criação do mundo europeu, né, que a gente conhece. Exatamente. E aí, exatamente nesse ponto que entra o papel da mulher na mudança desse status quo da Antiguidade Tardia e do Império Romano. A mulher fugiu, né, desse jugo, desse domínio, e partiu para procurar coisas que lhe eram negadas, tais como a produção intelectual e os estudos. Marcos, pode nos falar um pouco acerca disso? Claro, você tem uma ideia que a gente vai carregar para frente agora, que a gente pegou da Regine Pernot e que a gente pode encontrar em outros historiadores, como o próprio Ricardo da Costa, que é um historiador brasileiro, é de que não tem condições da gente pensar a educação e a produção intelectual na Idade Média sem inserir a mulher. É impossível. A gente observa isso através dos inúmeros exemplos que a autora traz na sua obra, do intenso esforço feito pelas abadesas, né, no seu trabalho, criando estabelecimentos para isso, financiando, né, no seu trabalho nos mosteiros, com esse intento de expandir e espalhar esse conhecimento, né, já desde o primeiro mosteiro criado por mulheres, que é o mosteiro de Saint-Jean d'Arles, né, a ponto de intelectuais como o próprio Karl Barth dizer o seguinte: as mulheres na Idade Média liam mais do que os homens. E não só, se a gente for pensar, questão de leitura, mas sim questão de escrita. Se a gente trouxer para essa discussão os monges copistas, a maioria deles trabalhou no anonimato, todavia os referenciados, um bom número, como traz a autora, são de mulheres, né? E isso faz com que a gente pense o seguinte: poxa, nessa época, essas inúmeras obras de cunho intelectual tão importantes passaram por mãos femininas, mãos de mulheres. E como pensar a educação na Idade Média sem pensar em Duda, que é a autora do primeiro manual de educação, né? E se a gente tiver que citar um exemplo para, digamos assim, trazer à tona o espírito da Idade Média, a gente poderia citar a Santa Hildegarda, né? Essa doutora da igreja, essa mulher que foi uma polímata, no sentido estrito da palavra, como Leonardo da Vinci,
uma mulher que atuou em bases de diversas áreas, tanto na questão da educação, ela foi pregadora, ela foi compositora, teve prestígio. Na época, ela era conclamada para pregar em diversas regiões, então, enfim, é uma mulher que encarna justamente essa ideia que a Regine Pernod nos traz, né? Que é impossível pensar a Idade Média e a educação e produção intelectual sem inserir as mulheres nesse contexto. Obrigado. Exatamente. Exatamente, Marcos. E aí, como bem disse Marcos, muitas mulheres tornaram-se abadesas, muitas mulheres tornaram-se freiras, muitas delas eram copistas, muitas delas contribuíram para a produção cultural na Idade Média. Mas também é importante a gente frisar a importância dessa mulher na expansão da a fé cristã católica na Europa. E o João vai falar um pouco acerca disso para a gente. Conforme Bruno e Marcos acabaram de falar, as mulheres na Idade Média tiveram um papel fundamental no aspecto cultural medieval. Todavia, eu iria além e diria que as mulheres definiram a própria identidade do Ocidente, não é? Porque a Europa, até pelo menos o século XV e um pouco depois, ela era um continente de maioria católica. E nós temos que nos lembrar que o catolicismo ele foi muito espalhado graças às mulheres. Especialmente aqui eu vou destacar um exemplo que a Regine Pernod traz em um dos seus capítulos, que é o exemplo da Clotilde, que era a esposa do rei Clovis dos Francos e que ajudou a converter este rei que anteriormente era um pagão germânico ao catolicismo. Fato que, inclusive, é importante se ressaltar que existiam várias correntes heréticas na época. Logo, nós não podemos ignorar essa suma importância desta mulher no estabelecimento do catolicismo no Ocidente e que, posteriormente, viria a influenciar a própria história de toda a humanidade. Então, limitar o papel das mulheres a donas de casa ou a outros estereótipos que nós temos da Idade Média é uma grandíssima ignorância. Exatamente, João, mas como bem nós sabemos, a história não se resume à Europa, né? E há também muitos exemplos de mulheres importantíssimas e proeminentes para a cultura, para a religião, enfim, para diversos campos no Oriente, né? E aí a Bianca e o Ian irão tratar um pouco acerca disso. Ian. Quando pensamos nas mulheres que estão no Império Bizantino, por exemplo, elas têm dois nomes que se destacam muito, tais como a Teodora e a Irene. No livro que foi passado pelo professor pra gente, do Christopher Wickham, ele trata muito bem sobre a Irene, que foi uma mulher que foi casada com o Leão IV e que governou em nome do seu filho Constantino, no ano de 780. Uma coisa interessante sobre ela é que ela foi muito importante para a religião ortodoxa. Por quê? Em 786, em Constantinopla, foi reunido para poder discutir sobre a iconoclastia, mas, durante esse concílio, eles foram interrompidos pelo exército e pelos próprios bispos, e esse concílio acabou sendo feito em Niceia, um ano depois, onde ela se mostrou totalmente contra a iconoclastia. Mas aí fica o questionamento de por que ela teria feito isso. Uma coisa interessante é que essa questão ainda não é muito clara, mas que possa ser que ela seja o tempo inteiro uma pessoa que realmente adorava as imagens, mas que teria sido muito discreta em relação a isso. Ou simplesmente era muito bem articuladora e simplesmente queria romper com todos os apoiadores de Constantino V. Nisso, nós podemos ter a certeza de como ela era muito articuladora e que sabia o que estava fazendo. Um exemplo disso é em 797, quando ela dá um golpe no próprio filho, que faz com que ele seja deposto e o deixa cego, onde ela vai se tornar imperatriz e ela vai ser muito apoiada pelo clérigo e pelos monges. Uma única parte que peca um pouco é no seu governo, onde ela acaba sendo muito satisfatória em algumas questões e acaba sendo deposta por um dos seus administradores, que é o Nicéforo I. Bom, a Bianca trouxe aí um exemplo do Império Romano do Oriente, já bem mais para frente. E o exemplo que eu vou trazer é bem antes da Idade Média, inclusive, é um exemplo da Antiguidade Tardia, que é o exemplo da Júlia Dona. A Júlia Dona, ela é a esposa do Septimio Severo, que é o primeiro imperador da dinastia dos Severos, e ela é de origem síria. Quando ela chega em Roma e no Ocidente, ela traz de lá várias influências do Oriente e traz para a corte. Ela, não só nessa questão cultural, mas na questão do próprio poder, ela foi muito atuante administrativamente
na corte e em decisões do imperador Septímio, mas principalmente no governo do filho dela, Carácala. Ela vai ter uma influência muito grande sobre ele, sobre as decisões dele. Inclusive, historiadores como Dion Cássio, que são historiadores da época, retratam isso em algumas de suas obras. Sobre o lado cultural, ela vai se mostrar sempre uma pessoa interessada na filosofia, nas artes, na literatura, e vai se cercar por vários membros dessas áreas, criando uma verdadeira comitiva de pessoas ligadas às artes, e vai também influenciar muito, trazendo pessoas do Oriente dessas áreas, como membros da escola jurídica de Beirute. Mas não somente no governo de seu marido e de seu filho ela teve uma grande influência. Ela é a primeira de uma série de mulheres do Oriente, que são da família dela, a exercer essa influência no Império Romano, porque após o governo de Carácala, tem uma tentativa de golpe na sucessão, mas esse golpe é justamente freado pela atuação dela e de outras mulheres da família, quando elas chamam e levantam as legiões do Oriente para defender o imperador, sendo assim sucedido pelo filho de outra mulher de sua família, o imperador Elagabalon. Exatamente. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa contribuição para essa prática integrativa, no caso a terceira prática integrativa do curso de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tratando, né, da mulher inserida na realidade da Idade Média. Agradecemos a todos vocês que nos assistiram, a nossa audiência e a todos os participantes. Espero vocês na nossa próxima edição.